Fala galera, mais um Troca Dicas no canal. Hoje com o Daniel Crespo, gerente de condomínio A Parte Hotel. Vamos bater um papo bem legal sobre os desafios da função e sobre a dinâmica de um condomínio A Parte Hotel. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal no YouTube, @motadicas com 2 T's tudo junto, compartilhe e deixe seu like. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de poder fazer parte. Vi o canal crescendo, né? Vi você criando o canal. Sou entusiasta do canal, então me sinto muito feliz mesmo de poder participar e espero poder contribuir aí com seus seguidores. Certamente vai. Daniel, para que nossa audiência se familiarize com a dinâmica de um condomínio A Parte Hotel, fala um pouquinho de como é a estrutura do teu condomínio, só para eles entenderem. Certo. Aqui é um condomínio, então, A Parte Hotel. É um condomínio edilício, né? Mas com uma característica de hospedagem e prestação de serviço. Ou seja, o condomínio é um residencial service, né? Que o pessoal fala, um residence service. Então, por ter essa característica de serviços, eu também tenho hospedagem. Na média, nós temos aqui 90 apartamentos. 70% desses proprietários botam seus apartamentos para alugar. Então, a gente também tem condomínio morador e tem esse trânsito de hóspedes, né? Entrando e saindo, check-in, check-out. Essa é uma característica, então, de um condomínio A Parte Hotel. Isso. E, Daniel, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Daniel? Sou o Daniel Crespo, então sou gerente administrador aqui do condomínio. Por força de convenção, né, o condomínio ele precisa ter um síndico morador. Nós temos aqui 6 conselheiros e a convenção, então, prevê a contratação de um gerente administrador. Eu costumo dizer que eu estou cumprindo as etapas, né? Eu comecei na administração de um condomínio pequeno, residencial. Depois eu passei para uma administradora pequena, né, de bairro. Ali fiz um trabalho legal, consegui uma notoriedade e passei a trabalhar numa gerenciadora de prédios. Fiquei também um tempo legal ali, implantei o sistema deles financeiro, aprendi bastante e dessa oportunidade eu passei a fui para uma outra empresa, consultor de condomínios. É onde eu conheci o Pablo Mota, né? Tive o prazer de trabalhar com ele. E depois de um tempo também, né, com essa carteira que a gente tinha ali de grandes condomínios, um desses grandes condomínios era onde a gente está hoje. Eu prestava consultoria para cá e na mudança de síndico, um novo síndico que gostava da minha consultoria, que gostava da minha participação nas assembleias, me convidou então para ser o gerente, né? Tenho formação técnica em administração, tenho bacharelado em direito, eu estou iniciando agora a minha pós-graduação em planejamento e finanças na UERJ. Então, esse é o Daniel que está aqui para poder contribuir com vocês. Bacana. Daniel, e o que faz um gerente de condomínio A Parte Hotel? Olha, condomínio A Parte Hotel ainda é um condomínio edilício, né, como a gente conversou. Então, cuida, sim, previsão orçamentária, execução da previsão, cuida assim de controle de compras, cuida do controle de devedores, cuida de tudo que um gerente de condomínio cuida. Só que para ser um gerente de A Parte Hotel, você precisa ter um plus, né? A característica do condomínio exige que você também tenha um conhecimento de turismo, de hotelaria, de hospitalidade. Então, porque por ter esse trânsito, né, de A Parte Hotel, você precisa ter conhecimentos, né, de hospedagem. Então você vai ter aqui, a maioria dos nossos hóspedes são estrangeiros, né? Eu tenho hóspedes e inquilinos também estrangeiros. Então você precisa entender um pouquinho, né, dessa multicultura, né, da expectativa que as pessoas têm com hospedagem para poder exercer aqui uma boa gerência. Não ficar preso somente na gerência de condomínio. Tem que ter um olhar também para a gerência de hotelaria. E nesse gancho que você deu, a dinâmica, né, de um condomínio A Parte Hotel, esse desafio, várias línguas, né, várias nacionalidades, vários serviços, como que você prepara essa tua mão de obra interna do condomínio A Parte Hotel para conseguir atender essa diversidade? É claro que quando nós chegamos aqui há 2 anos e 3 meses, já existia um corpo de funcionários, né? Nós fizemos algumas mudanças que entendemos que era necessária, mas principalmente o nosso trabalhador, o nosso colaborador, ele tem que ter a mentalidade, né, da hospitalidade, do recebimento acolhedor. Então, todos eles, né,
arrumadeiras, os mensageiros, a própria recepção, todos eles, o pessoal do restaurante, todos eles precisam ter a ideia de acolhimento, né? Não é mais só fazer o seu serviço. Você precisa ter um sorriso no rosto, precisa ter uma comunicação agradável, né? Afetiva. Então, a gente pegou um time e tem melhorado esse time com essa mentalidade, né? Uma mentalidade de hotelaria mesmo, não somente de condomínio convencional. E a gente acaba vendo isso, caminhando nos corredores, é o olhar, né? Sorriso no rosto e aquele olhar acolhedor. Daniel, aproveitando esse gancho, quais são os principais desafios operacionais da atividade, da sua rotina do dia a dia? Os principais são muitos, né? Porque o condomínio exige, né? Muita atenção. Mas aqui o diferencial realmente é a questão da hospitalidade, né? No controle de check-in, check-out, na equipe. Eu tenho uma margem de erro muito pequena, né? É um condomínio de alto padrão, então... Segurança é um desafio, né? Segurança é um desafio. Então, o controle de acesso, né? Precisa ser um controle de acesso bem rigoroso. Cadastro das pessoas que entram no prédio. Às vezes a gente tem algumas pessoas curiosas, porque eu vi na internet, eu queria entrar, então a gente tenta, né, flexibilizar, mas sem a gente não abre tanto ao público externo, né? A flexibilização sem perder controle. Sem perder esse controle, com certeza é um desafio operacional, porque ele é muito dinâmico, né? Um condomínio tradicional, você tem os seus desafios, mas você tem sempre as mesmas despesas, as mesmas execuções, e é uma rotina repetitiva. A parte hotel, não. A parte hotel não tem rotina. Um mês é um verão, é um carnaval, então você tem que se preocupar até com a questão da nossa entrada. Eu preciso botar ali um gradeamento, porque um dos principais blocos de Ipanema passam aqui. Já mês de frio, você precisa entender a questão da roupa de cama, que muda um pouquinho o perfil de roupa de cama. Então, esse desafio da hospitalidade que te exige um dinamismo maior. Eu fico imaginando os acessos, né? Você tem que monitorar o tempo inteiro isso, e as equipes que ficam à frente disso, né? Para backup, informação. No nosso caso aqui, a gente tem uma segurança dobrada, e eu tenho parte dessa segurança orgânica. Então, nós temos a contratação de uma empresa de segurança externa, com paletó, né? Com rádio de comunicação, e essa empresa se comunica com a nossa equipe de portaria interna, funcionários orgânicos, né? Então, que fica nessa parte de segurança, somado à recepção, que também atua muito nesse controle de acesso, né? Não pode deixar entrar uma pessoa que não tem cadastro previamente autorizado, e os mensageiros que auxiliam. Essa é a parte da segurança orgânica. E tem a parte tecnológica, né? Nós temos um sistema de CFTV bem tecnológico, um sistema de CFTV que não dá amplitude em todas as áreas, inclusive essa que a gente está aqui agora. E esse sistema de CFTV, eu tenho 2 salas de monitoramento. Uma principal, onde fica os porteiros, né, que conseguem ver o ao vivo, todo o empreendimento, e uma sala separada, um acesso um pouco mais restrito, onde eu consigo ver, eu ou o próprio síndico, alguma gravação, algum detalhe numa noite anterior, né, alguma ocorrência que às vezes tem uma reclamação de algum oportuno, né, e a gente consegue então olhar o passado. Então tem uma estrutura também tecnológica para manter o prédio, né, com uma segurança legal. Bacana. E para dividir aí um pouco que deve ser muito desafiador fazer gestão disso todo dia, né? O condomínio, a parte hotel, é um condomínio bem robusto de serviços. Um case de sucesso, aquele que você se orgulha, aquele grande problema que você traz como uma grande bandeira da gestão, de ter resolvido, né, solucionado. Divide com a gente. Por mais que aqui então seja uma parte, né, não deixa de ser um condomínio. Então, como eu falei, né, eu era consultor desse condomínio, e quando eu passei a ser gerente, o síndico ele fez um pedido principal. Ele entendia que o prédio gastava demais e eu precisava então rever toda essa parte de custo. O prédio era deficitário, então todo mês a gente já tinha mapeado ali, já na época que eu era consultor, que ele era deficitário, mas a antiga gestão não tinha feito nada. Então eu vim com essa dinâmica. A gente fez isso em 2 fases. A primeira fase, contratos. Chamamos todos os prestadores de serviço para negociar, segurança, elevador,
Caldeiras, todos os prestadores de serviços vieram aqui para negociar. E só nessa primeira fase a gente conseguiu diminuir, então, um custo de R$ 25.000 mês. Tá? Que, óbvio, né, já deu um desafogo no orçamento. Olha que coisa bacana e que dica preciosa. Apenas com o esforço de revisar contratos, uma economia gerada de R$ 25.000 mês. Fica a dica. E a segunda fase foram nas concessionárias. Então a gente pegou aqui a concessionária, né, que atende o condomínio. E por eu ter já experiência, né, em condomínios, trabalhei em condomínio, trabalhei em administradora, eu percebi que o cadastro do condomínio estava equivocado nessa concessionária. Então eu abri um chamado na empresa, eles vieram até o prédio, esse processo demorou uns 4, 5 meses e identificaram que sim, o cadastro estava equivocado, fizeram um novo recadastramento e a gente saiu então de uma conta média de R$ 50.000 para uma conta de R$ 14.000. Impressionante. É claro que a cada ano o custo da tarifa da água aumenta, mas hoje ainda assim eu tenho uma diferença de 50 para 16, que é quanto custa hoje a minha água, né? Então a gente pegou um condomínio deficitário e passou a ter um condomínio superavitário. Então qual o case? O case foi o seguinte: entendendo que a realidade do condomínio era diferente, nós fizemos um trabalho junto com o conselho, síndico, né? Quais eram as principais melhorias que o prédio precisava. Então fizemos um cronograma físico-financeiro com 12 grandes obras. Bacana. Apresentamos aos moradores e falamos o seguinte: nós temos essa situação financeira hoje, mas nós temos essas 12 necessidades de melhorias, algumas urgências e melhorias. Os senhores topam? E foi aprovado, tá, por unanimidade, né, a gente executar essas melhorias. Nós já fizemos 5 dessas melhorias, nós modernizamos a nossa academia. E tudo isso sem necessidade de nenhum rateio extraordinário, Nenhum. Só com a economia Somente gerada. com a economia gerada, né? Nós fizemos uma academia moderna, a gente tinha uma academia de 40 metros quadrados, aprovamos em assembleia o aumento dessa área, né, para uma academia de 140 metros quadrados, trocamos todos os equipamentos, a gente entregou uma academia moderna, entregamos uma sala de massagem aqui, até tinha, mas, né, com uma outra... Totalmente revitalizada. Entregamos uma sala de massagem com spa, com condição de fazer fisioterapia, revitalizamos o nosso duto de lixo, era um duto que estava muito quebrado, então ele acabava que o duto quebrado, o lixo se partia ali dentro, então isso tinha uma proliferação de baratas no prédio, no passado. Gerava mais custo com detetização e tudo mais. A gente trocou todo o duto de lixo, trocamos os quadros elétricos, que aqui ainda era tudo na madeira, né? O medidor bem preso na época madeira, da construção ainda, bem né? antigo, botamos um quadro elétrico moderno, fizemos uma revitalização na entrada e a gente tem outras melhorias a serem feitas. A gente quer modernizar os corredores, a gente quer modernizar o nosso restaurante e tem uma outra, né, uma melhoria, que essa a gente acha que é a cereja do bolo, e a gente acredita, é palpável, é possível, dentro de um planejamento, a gente não modernizar, a gente quer trocar os 3 elevadores. Um grande desafio. Elevadores como se fosse do zero. Um prédio moderno hoje tem qual elevador? É esse elevador. A gente quer finalizar, né, essa empreitada de melhorias para o prédio. Então, eu acho que esse é o case, né? Você não se contentar somente com arrecadar e pagar, é você procurar meios de receita, diminuir as despesas e gerar um benefício, né? E eu posso dizer, com muita satisfação, que aqui a gestão é de 2 em 2 anos, e agora, esse ano, o síndico foi reeleito por unanimidade. E isso era uma coisa que não acontecia há muitos anos mesmo, não existia unanimidade. Provavelmente reflexo de todo esse bom trabalho. Reflexo do trabalho, das melhorias, as pessoas comentam, as pessoas se alegram, veem que o seu patrimônio está sendo valorizado, veem que o patrimônio deles está crescendo, está gerando valor. Esse, para mim, é um case de sucesso. E eu vou estar torcendo muito para que vocês conquistem o objetivo, porque eu acho que é possível. Daniel, para a gente fechar esse papo bacana e deixar um legado para a audiência, para quem quer atuar como gerente, né, de condomínio apart hotel, nessa profissão tão valiosa, que queira administrar esse tipo de condomínio, qual é a dica que você deixa para quem quer entrar aí nesse universo? Gente, a dica que eu dou é
você não procurar ser somente um gerente de condomínio convencional, que também tem todo o valor, tem toda a sua dificuldade, complexidade, mas que para ser gerente de apart hotel você precisa estar em constante evolução de conhecimento. Então você precisa entender de hotelaria, você precisa entender de hospitalidade, você precisa entender de turismo, entender quem é o turista médio aqui no Rio de Janeiro, das mais variadas classes. Então você precisa ter uma língua inglesa, né, no seu repertório, você precisa ter conhecimento, né, para você poder exercer, né, o gerenciamento de um condomínio com esses serviços, né, de hotelaria. Né, um serviço de hotelaria assim, então não dá para ficar somente preso naquela questão condominial de previsão orçamentária, execução de orçamento, não dá para ficar só preso nisso. Tem que ter um plus, você tem que especializar mesmo. Continuar a especialização, e eu posso dizer que tem oportunidade de crescimento na Zona Sul, na Barra, que tem crescido, ainda tem muitos condomínios que não têm essa área ainda muito profissionalizada, então tem chance de crescimento e você também pode estar nesse mercado. Daniel, obrigado pela presença, participação, cara. Eu que agradeço, eu já falei isso no início, né? Me sinto muito honrado. Eu tive o prazer de trabalhar com o Pablo e é a minha referência também no meu dia a dia, né? Não porque eu falei da hospitalidade, de serviços, né, de dificuldades operacionais, mas também tem necessidades, dificuldades de condomínio mesmo, né? O atendimento a condôminos, ruídos que a gente pode ter às vezes, o gerenciamento de equipe, né? São 50 funcionários, então também uso muito do que eu aprendi com o Pablo, então fico feliz do convite. Espero que eu possa contribuir de alguma forma aí com aqueles que venham aqui assistir o canal. Mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza disso. E você que acompanha a gente até aqui, se curtiu o conteúdo, se inscreva no meu canal, @motadicas com 2 T's, tudo junto, compartilhe e deixe seu like. Fica a dica, forte abraço.